Olá, gente! Meu nome é Paloma, sou aqui do canal Estudantes de Farmácia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anticorpos monoclonais, o que eles são e para que eles servem. Então, se você está afim de saber um pouquinho sobre esse assunto, vamos lá! Então, os anticorpos são estruturas proteicas que são encontradas no nosso plasma sanguíneo, onde vão atuar contra organismos invasores, como bactérias, vírus, fungos, dentre outros. Então, a principal função dos anticorpos é justamente defender o nosso organismo, e eles são produzidos e secretados por algumas células, por células chamadas linfócitos B, que são células lá do nosso sistema imunológico que tem a função de defesa. Então, quando essas células reconhecem o antígeno, lembrando que o antígeno é justamente o agente invasor que vai ameaçar o nosso organismo, então quando elas reconhecem o antígeno, elas vão produzir e secretar esses anticorpos, que por sua vez vai ter a função de atacar o agente invasor. Dessa forma, eles vão impedir a multiplicação do agente invasor, que vai inibir a ação das toxinas liberadas pelo mesmo e também vai colaborar com o sistema imunológico do corpo. Então aqui nós temos o antígeno de amarelo, o anticorpo de vermelho. Prestem atenção nessas imagens, nessas estruturas que está aqui nessa imagem, em volta do antígeno, que são chamados de epítopos. Esses epítopos, eles são a porção do antígeno com o potencial de gerar a resposta imunológica, a resposta imune. E aqui, essa estrutura do anticorpo, chamada parátopo, que vai justamente se ligar ao antígeno, se ligar ao epítopo, para exercer a função de defesa. Então, os pesquisadores eles podem projetar anticorpos que têm como alvo especificamente um determinado antígeno, como encontrado em células cancerígenas. A partir daí, serão feitas várias cópias desse anticorpo, claro, em laboratório, que são denominados de anticorpos monoclonais. Então, os anticorpos monoclonais eles serão usados para tratar muitas doenças, como câncer, e para produzi-los, os pesquisadores primeiros vão identificar o antígeno que será atacado. Então, eles vão estudar, por exemplo, uma célula do câncer, uma célula cancerígena, vão estudar o seu epítopo para depois criar um anticorpo que será específico para esse determinado antígeno. Então, nós temos vários tipos de anticorpos monoclonais. O primeiro deles são os anticorpos monoclonais recombinantes, onde eles funcionam sozinhos, ou seja, eles não vão precisar de uma terapia ou de um medicamento simultâneo para exercer a função de defesa. Eles são os tipos mais utilizados para o tratamento de câncer. Nós temos aí como exemplo o trastuzumab. Temos também os anticorpos radiomarcados, onde eles vão apresentar pequenas partículas radioativas ligadas a eles. Esse anticorpo vai fornecer radioatividade direta nas células cancerosas, e ele é principalmente usado para tratar o linfoma não Hodgkin. Nós temos como exemplo o ibritumumab tioxetan. Temos também os anticorpos quimiomarcados, que também são conhecidos como anticorpos conjugados, onde eles têm medicamentos quimioterápicos ligados a eles. Nós temos também como exemplo o brentuximab vedotin. Temos também os anticorpos monoclonais bispecíficos, como exemplo o blinatumomab. Esses medicamentos são constituídos de partes de dois anticorpos monoclonais diferentes. E o que isso significa? Vai significar que eles podem se ligar a dois antígenos diferentes ao mesmo tempo. Então aí nós temos o exemplo do blinatumomab, onde ele é usado para tratar leucemia linfóide aguda. Então, uma parte dele vai se ligar à proteína CD19, que é encontrada nas células de leucemia e linfomas, e outra parte dele vai se ligar à proteína CD3, que é encontrada nas células T, que são células do sistema imunológico. Ao se ligarem ambas essas duas proteínas, esses medicamentos com os anticorpos monoclonais bispecíficos vão unir as células cancerígenas às células do sistema imunológico, fazendo com que o sistema imunológico ataque essas células cancerosas. Ou seja,
eles vão se ligar na proteína da célula cancerígena, vai se ligar na proteína de uma célula do sistema imunológico, vai juntar essas duas células e, claro, a célula T, que é a célula do sistema imunológico, vai atacar essas células cancerígenas. E nós também temos os anticorpos monoclonais conjugados, onde esses anticorpos atuam em conjunto com a quimioterapia ou a radioterapia, e em geral eles são usados como guias para transportar as substâncias diretamente para as células cancerígenas. Esses anticorpos monoclonais circulam pelo nosso corpo inteiro até encontrar e se ligar ao antígeno-alvo. A partir daí, eles vão liberar substâncias químicas ou radioativas no local da ação. Isso vai diminuir o dano nas células saudáveis e também em outras partes do nosso corpo. Coloquei em destaque se os anticorpos monoclonais eles podem ou não ter efeitos colaterais. E sim, eles podem sim ter efeitos colaterais, mas em comparação com os medicamentos quimioterápicos, os anticorpos monoclonais tendem a ter menos efeitos colaterais graves. Mas podemos citar como efeito colateral dos anticorpos monoclonais a febre, calafrio, a fraqueza, dor de cabeça, náusea, vômitos, diarreia, diminuição da pressão sanguínea, erupções cutâneas e etc. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha sido de grande aprendizado para vocês. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, de nos seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal. E é isso, até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!